Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, nosso encontro semanal para juntos estudarmos a palavra de Deus através da lição. Então nós vamos estudar, pegue a sua Bíblia e juntos vamos saber como nós podemos estudar melhor a palavra de Deus. Eu queria começar com uma pergunta e começar com um fato, porque hoje em dia muitas pessoas leem a Bíblia, mas muitas pessoas não param para pensar e não param para ouvir a voz de Deus. Eu queria saber de vocês já tiveram algum encontro com Jesus? Jesus já falou com vocês através da Bíblia? Olha, já em algumas situações ali onde eu precisava de uma paz, de uma serenidade. Muitas vezes não tinha a Bíblia ali na mão, mas vinham versos. O meu verso favorito é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele me traz muito conforto e muita paz. Então assim, já teve situações onde a gente precisa abrir a Bíblia rapidamente, pede para Deus uma orientação e cai num verso que faz total sentido naquela situação. Mas não sei se essa talvez seja a melhor forma de você estudar a Bíblia e se comunicar com Deus e ter um relacionamento. Olha, eu acho que inúmeras vezes a gente acaba abrindo a Bíblia e lendo, ou às vezes num salmo, e aquilo bate exatamente com o que você está sentindo, né? Mas eu ressaltaria que eu fui bem tocado, principalmente no início, quando tive minha conversão, né, como adventista, pelas profecias de Daniel, de Apocalipse, que aquilo realmente fala muito comigo, e eu percebi como que tudo se cumpriu e como tudo vai se cumprir também, né? Isso dá um indício que tudo vai se cumprir e aumenta a minha fé também. Isso é bem legal. Muito legal isso que vocês falaram, porque às vezes a gente está passando por algum problema ou alguma dificuldade na vida, e aí a gente às vezes abre a Bíblia e aí Deus fala com a gente através daquele verso, assim, simplesmente a gente abre a Bíblia, mas isso não é coincidência, né? É realmente o Espírito Santo falando com a gente, né? Passando para nos apoiar, nos orientar no que a gente deve fazer. E aí, falando muito também sobre ouvir a voz de Deus, tem muita gente que lê a Bíblia muito rápido, né? A gente pega a Bíblia, abre ali rapidão, lê e a consciência fica tranquila, assim, digamos assim. Mas a gente sabe que esse não é o melhor jeito de estudar, né? Eu queria perguntar para vocês, qual que é a diferença da gente ler rápido a Bíblia e qual que é a diferença, então, da gente estudar a Bíblia, ter um encontro profundo com Cristo através da Bíblia? Olha, eu acho que tudo que você quer aprender de verdade, você tem que dedicar tempo, né? Que às vezes a gente, né, muitas vezes no meio cristão, você tem esse negócio de eu tenho que ler a Bíblia como uma coisa que é um checklist do meu dia, se eu fizer isso, beleza, cumpri, foi. Mas aí a pessoa acaba acordando, às vezes cansada, não dormiu tão bem à noite, aí lê e logo depois de 10 minutos começou o dia, não lembra mais do que leu. E chega tarde em casa cansado, vai dormir. E aí você não absorve muito, né? Então eu acho que você estudar a Bíblia de verdade tem muito a ver com você não só ler, mas você internalizar, você, por que não escrever, né? Você falar daquilo com outras pessoas, porque quando a gente fala, a gente aprende mais, né? Então... Eu acho que, assim, essa questão de ler rápido, eu acho um pouco relativo, porque às vezes você pode ter um estudo ali profundo em 10 minutos, mas às vezes você pode ter um estudo em 30 minutos onde você não absorveu nada. Então, é determinar a prioridade. Qual é a sua prioridade? É o relacionamento com Deus? Sim. Se é esse o seu relacionamento com Deus, é prioridade para você, então determine um tempo, que seja de manhã, à tarde, porque eu penso assim que não é só num momento do dia, é o dia inteiro você ter esse relacionamento com Deus, é o dia inteiro você conversando com Ele como se Ele estivesse ali do seu lado, porque eu acredito que Ele tá. Então, tipo, no trabalho, na aula, tipo, nossa senhora, essa aula tá muito difícil. Já parei várias vezes pra fazer isso e conversar e me sentir muito próxima. Ler a Bíblia também. Exatamente. Ler um verso ou outro. Exatamente, ler esse verso, porque eu acho que existem várias formas de você estudar a Bíblia e ter um relacionamento com Deus. Eu acho que só precisa arranjar aquela que é melhor pra você.
Eu, por exemplo, gosto muito de fazer Bible Journaling. Eu adoro ficar pintando e desenhando, mas é uma forma de eu estudar aquele verso e compreender o que Deus quer me dizer, entendeu? Então, acho que esse lance de tempo é um pouco relativo, porque vai de acordo com a sua rotina. Vai de acordo com a sua prioridade também, o que você está desejando daquilo. Você está desejando só ler a Bíblia por dizer, nossa, li a Bíblia inteira já? Ou você está querendo desenvolver um relacionamento com Deus? Eu acho também, posso acrescentar, né? Que tipo assim, ler a Bíblia é uma forma da gente conversar com Deus, né? Como se fosse um diálogo ali, a gente ouvir a Deus e tal. E seria tão interessante se a gente tratasse isso como a gente trata o WhatsApp, por exemplo, né? Tipo, quantas vezes a gente checa o WhatsApp num dia, quantas vezes a gente manda mensagem, ouve áudio, e se a gente comparar com quanto tempo a gente dedica, às vezes, né, com Deus, lendo a Bíblia e tudo mais, provavelmente a gente usa mais o WhatsApp, né, em geral. Então, quem sabe, né, se a gente tivesse essa iniciativa de checar mais a Bíblia também, porque não deixa de ser um app no celular, né? Então, bem legal pensar por essa ótica, eu acho. A gente tem essa facilidade, né, de ter o celular ali, então dá para você colocar um áudio, por exemplo, e ouvir, pedir para a inteligência artificial ler para você, e você ouvir, se é difícil, né, assim, de parar e ler, assim. Mas tem vários artifícios ali para você estudar a Bíblia. A tecnologia tá aí, eu acho que é para usar a nosso favor. Com certeza. E esse tema que a gente está tratando aqui, pelo menos na minha visão, é um tema muito relativo. Né? Tipo assim, cada um tem o seu jeito de estudar a Bíblia. A Rani falou aqui do Bible Journaling, você falou, né, de estudar a Bíblia conversando com Deus, enfim. Eu queria perguntar para vocês, já levando nessa conversa, como a Rani colocou, qual que é o jeito que vocês mais gostam de estudar a Bíblia? A Anne colocou que é o Bible Journaling, né? De você pintar, você tá ali desenhando, né? Escrevendo ali. Qual que é o seu, Bruno? Qual que é o seu jeito? Tipo assim, um negócio que eu faço, que é o meu jeito de estudar a Bíblia e eu consigo me comunicar com Deus através dessa forma, consigo conversar com Ele. Então, cara, eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que ler também funciona bastante pra mim, mas eu acho que ouvir é bem legal. Eu gosto bastante de ouvir, seja vídeos, áudio, né? Eu tenho esse costume de, né, além de explorar a Bíblia em português, de ouvir ela em inglês também, por áudios no YouTube, né, gravados. E eu acho isso muito legal, porque às vezes você, ouvindo a outra pessoa falar, talvez tenha um apelo diferente do seu coração. E assim, eu gosto muito de ouvir também sermões, né? Eu acho que é uma forma muito legal de estudar a Bíblia. E para mim, uma coisa que consolida bastante, né, o meu conhecimento bíblico, além disso tudo, seria quando eu dou estudos bíblicos. Quando eu falo da Bíblia para outras pessoas, né? Então, eu gosto bastante de falar, como eu tinha falado de profecia antes, que impactou no início para mim. É uma coisa que eu gosto de falar, estudos bíblicos, e eu vejo que quanto mais eu falo de Daniel, por exemplo, mais eu entendo e mais eu consigo falar sem nem olhar na Bíblia, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa fundamental para quem realmente quer ter esse conhecimento profundo com a Bíblia. Eu estava aqui pegando um versículo, né, da lição que traz sobre o exemplo de Jesus, né? Eu acho que a gente tem muitos exemplos na Bíblia de relacionamento, cada um teve o seu, da sua forma, e o maior exemplo, né, pra gente é Jesus. E um versículo que tem na Bíblia, ou na lição, e na Bíblia também, é Marcos 1:35, que fala sobre Jesus. E fala o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali orava. Essa era a forma de Jesus se conectar com Deus. Talvez seja a forma de muitas pessoas, talvez não seja no sentido de ter muito tempo ali pela manhã para orar, para conversar, mas eu acho que começar o dia dessa forma, o seu dia, ele é totalmente diferente. Flui mais, é mais é mais prazeroso, entendeu? Eu acredito que... É mais produtivo. Isso, mais produtivo também. Eu acho que ter esse tempo pela manhã, sabe? Eu
estava estudando essa lição e até pensei naquele devocional Café com Deus Pai, sabe? A gente pode tomar nosso café da manhã também com o nosso Deus. Então ali na cozinha, um momento onde tá só você e Deus, um lugar mais tranquilo, que eu sei que em São Paulo é muito difícil você arranjar um lugar ali, um jardim para você ficar em paz. É meio difícil com essa cidade caótica. Mas ali um momento só você e Deus é transformador. Pegando um pouco desse gancho do que você falou de Marcos 35, né? Jesus, ele tinha esse contato com o Pai, ele ia por meio, né? E a gente consegue ver que era logo de manhã, né? E às vezes a gente acha, pelo menos eu tenho essa visão, que muitas pessoas acham que a gente não precisa disso, né? Tipo assim, a gente começa o nosso dia, mas por que eu vou estudar a Bíblia? Pra quê? E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se até Jesus passava esse tempo, né, de manhã com o Pai, por que nós achamos que a gente não precisa disso? Qual que é o efeito que isso causa na gente, da gente começar já nas primeiras horas do dia, talvez, às vezes, quando a gente começa logo a estudar a Bíblia, por que a gente acha, às vezes, que a gente não precisa estudar a Bíblia? Olha, eu acho que se até Jesus fazia isso, né, como Deus, quanto mais a gente precisa, né? Então, assim, se a gente não começa orando, né, isso até pode soar como uma presunção nossa, de certa forma. Porque, assim, ainda mais numa cidade perigosa, numa cidade desafiadora e complicada como São Paulo, eu acho que se você sair de casa sem orar, sem pedir proteção, sem entregar a Deus o seu dia, né, um monte de coisa, se você orasse, na verdade, um monte de coisa ruim poderia ser evitada, né, de perigos, de assaltos e fora isso, né, você orando e entregando, você se prepara para ser o seu melhor possível, né, porque Deus é a fonte da vida, e se você está em conexão com Ele, né, como Jesus fala, se vocês estão em mim, né, vocês são ramos, né, da videira, vocês vão dar frutos, vocês vão ter, né, vão evoluir na vida. Então, se a gente tentar matar no peito e levar sozinho o dia, as chances daquilo dar errado, né, são bem maiores e às vezes não dão por misericórdia de Deus, né? Sim. Porque a gente sempre, querendo ou não querendo, a gente está dependendo da misericórdia dele. Então, eu acho que nessa linha aí. Eu acredito que quando a gente começa o nosso dia com Deus, a gente faz um convite a Ele de entrar na nossa vida, de estar ali com a gente e pra gente permanecer nele, né? Então, me veio à mente agora, né? Quando Jesus fala de bater a porta. Uhum. E a gente deixar ele entrar, eu acho que é isso. Quando a gente começa o dia com Deus, com Jesus, a gente está fazendo esse convite de venha habitar em mim, venha viver comigo para eu ser uma pessoa melhor, para eu enfrentar situações contigo, entendeu? E é um dia assim, pelo menos para mim, me sinto poderosa, sabe? De chamar Deus assim para estar ali comigo e eu percebo que os dias que eu não faço isso por conta da rotina e tal, é um dia, assim, extremamente cansativo e estressante. Então, pra mim, faz muito a diferença ter esse momento ali com Deus, talvez não de um estudo profundo, mas só de fazer uma oração, agradecer pela vida, pela saúde logo que acorda, e chamá-lo pra passar o dia, já é transformador. E sabe, Anny, a questão assim que você falou de orar, né? A gente está falando mais de orar agora, mas é uma via de mão dupla essa questão de oração e ler a Bíblia, né? Você ouve a Deus, outra você fala com Deus. Então, as duas têm que andar juntas, né? Então, acho que muita gente acaba achando que só orar já resolve, outros acham que, eu li a Bíblia, não preciso orar muito agora, eu li a Bíblia, não preciso ficar tanto tempo orando. Então, mas na verdade as coisas se complementam, né? Andam de mãos dadas. Tem gente até que cronometra, né? Eu quero passar uma hora com Deus. Aí 45 minutos eu passo lendo a Bíblia, 15 minutos eu passo fazendo oração e aí é isso, né? Uhum. Pegando um pouco do gancho que eles estão falando, a lição ela vem trazendo várias dicas de como a gente deve estudar a Bíblia, né? E eu acho que uma das principais, se não a principal, é a oração, né? A gente pediu o Espírito Santo para estar com a gente no momento estudando a Bíblia. E aí essa pergunta que eu vou fazer para vocês, já encaminhando para essa área, por que a gente precisa, por que o Espírito Santo é essencial para a gente
entender a Bíblia, né? Para ele falar no nosso coração. Qual que é a diferença de quando a gente ora e lê a Bíblia, de quando a gente só pega a Bíblia e começa a ler? Sabe assim? Você quer falar? Eu acredito que quando a gente pede a orientação do Espírito Santo, a gente consegue compreender melhor aquilo que Deus quer nos falar. Porque a Bíblia, tem um outro contexto ali, né? As pessoas estão... No Antigo Testamento tem todo um viés ali por trás, no Novo também. Não é tanto a nossa realidade hoje, assim. A gente tem que ler o texto bíblico e entender o que aquele personagem, né, vamos dizer assim, para que ele estava escrevendo. Então, por exemplo, Paulo, ele tinha um objetivo de escrever aquelas cartas. Muitas das coisas se aplicam a nós e a gente tem que ter o coração aberto para poder entender a mensagem. Então, eu acredito que somente com a orientação do Espírito Santo a gente consegue ter esse entendimento. Senão fica só uma leitura e você não entende nada e aí você pode até distorcer algo. E que não era aquilo que Paulo ou outra pessoa, né, que Deus estava querendo dizer através daquele personagem, daquela pessoa que escreveu. Então, ao pedir a orientação do Espírito Santo, a gente permite com que ele traga luz à nossa mente e a gente possa compreender a verdade, compreender o que ele estava nos dizendo. Eu acho que sem o Espírito Santo, para muita gente a Bíblia pode acabar se tornando mais um livro, né? Porque a gente sabe, é um livro comum, assim, que a gente sabe de muitos casos de gente muitos ateus que acabam, né, eles estudam a Bíblia para refutar a Bíblia, né? Então, se você vai com essa motivação errada, se você vai, né, às vezes até muitos cristãos também leem a Bíblia várias vezes, né, estão dentro de uma igreja durante tantos anos, leem a Bíblia, mas aquilo acaba não falando com eles como deveria falar. Então eu acho que isso é exatamente a falta de chamar o Espírito Santo para realmente fazer com que aquilo toque o seu coração e você ouça o que você precisa ouvir. Você não somente leia aquilo, mas que você possa ter um conhecimento, né, aprimorado também no sentido espiritual dentro do seu coração. Sim. Pegando um gancho do que vocês falaram aí, o Espírito Santo sempre é essencial e quando a gente ora pedindo a presença do Espírito Santo, né, o nosso coração começa a ficar, vai amolecendo, a gente vai ficando um coração sensível para entender o que ele está falando para a gente, né? Mas muitas pessoas, inclusive você que está em casa, ou algumas pessoas podem pensar, mas como que eu posso convidar o Espírito Santo, né, para estar comigo aqui, para ler a Bíblia? Eu queria fazer essa pergunta, como que a gente pode convidar o Espírito Santo para estar com a gente no momento da leitura, falar, o Espírito Santo, me ajuda, eu preciso entender esse texto aqui. Aí eu oro pedindo a presença dele. Como que eu faço isso? Olha, eu acho que a oração ela deve ser feita com humildade, né? E com pureza, singeleza de coração mesmo. Você se abrir o seu coração como a um amigo, né? Que não deixa de ser, né? Deus... na Trindade, né, você tem que ter um convívio como um amigo com ele. Então, eu acho que isso é fundamental e creio também que quando você está lendo aquilo ali, você está se esforçando para viver, isso também acaba sendo uma forma de chamar o Espírito Santo, né, porque é como se eu estivesse falando, eu estou vendo isso daqui, vendo que é verdade e me ajuda, eu estou tentando viver isso na minha vida. Então, acho que às vezes a eloquência das ações também são uma forma de expressar esse pedido para Deus. Eu concordo com tudo que o Bruno falou. E eu acho que às vezes a gente pensa que a oração tem que ser uma coisa muito formal, uma coisa muito, né, redondinha ali. E eu acho que não, a gente tem que abrir o nosso coração mesmo e falar o que vem à nossa mente. Porque Deus sabe, o Espírito Santo sabe o que se passa no nosso coração. Então a gente... convidá-lo ali para estar com a gente no estudo, para dar a luz no que a gente precisa. E eu acredito que é dessa forma, entendeu? Através da oração, porque a oração é uma conversa, né? Então, você conversar com o Espírito Santo para que ele possa te ajudar. Muitas vezes a gente acha que vai conseguir ler um capítulo, mas na verdade fica só ali num verso e tá tudo bem. Refletir naquele verso e entender o que ele quer dizer para você. Acho que a gente... para começar a pedir pro Espírito Santo, a gente precisa começar, tipo assim,
reconhecendo que a gente precisa dele para entender a Bíblia, porque a gente ora assim, Senhor, eu não sou capaz por mim mesmo de entender a tua palavra. Eu preciso do Espírito Santo para me ajudar a iluminar a minha mente, o meu coração, para poder entender a tua palavra, né? E aí a lição ela continua trazendo várias maneiras da gente estudar a Bíblia. E uma das que eu mais acho legal é exatamente o que a gente está fazendo aqui, é estudando a Bíblia, estudando a lição juntos, entre amigos, né? Para mim, isso é muito importante, é a coisa mais legal quando você está ali num ambiente com pessoas que você gosta, que você divide ali os seus dias e tudo mais, e você consegue trocar ideias, porque muitas pessoas, por exemplo, eu posso ter uma versão de um verso, uma ideia de um verso, mas a Anne pode ter uma ideia totalmente outra, e a gente vai complementando as nossas ideias, né? Então eu queria perguntar para vocês, qual que é a importância da gente estudar a Bíblia entre amigos, entre família? Qual que é o efeito que isso surge na nossa vida, né? Na nossa vida espiritual, mas na nossa vida social também, né? Com os nossos amigos. Eu acho que você estudar com alguém acaba sendo uma bênção dobrada, né? Porque você não só está se alimentando da palavra, mas você também está compartilhando aquilo com as pessoas. Então, assim, se você se estudar sozinho já é bom, né? Se você já cresce, por que não compartilhar com alguém? Então, eu acho que isso também é uma base da família cristã, né? Porque para você desenvolver uma família cristã saudável, você tem que estar ali ouvindo a Deus, mas não sozinho. Você tem que estar andando de mãos dadas, né? A família de mãos dadas com Cristo ali. E isso eu acho que através do estudo conjunto é uma das melhores formas, né? E tem toda aquela questão também que eu falei antes, de você, quando você estuda em conjunto, você acaba tendo a oportunidade de ensinar também, de falar a sua opinião, e por que não ensinar? E aquilo reforça o seu entendimento, né? Quando você internaliza de forma que você sabe compartilhar aquilo de forma verbal, de forma racional, ali você vê que você aprendeu de verdade, né? Do que você só ler ou você só ouvir, né? Então... Sim, com certeza. Enquanto o Bruno estava falando aqui, eu pensei, né? Quando a gente está na faculdade, no trabalho, a gente faz estudo em grupo, a gente, né, tenta ensinar o outro e aquilo retém na nossa mente, a gente consegue compreender e ensinar os outros e ter ideias ali compartilhadas. E isso funciona para o estudo da Bíblia também. Funciona para você compreender e ter o entendimento e conseguir passar ele para as outras pessoas. Então, ter essas pessoas em grupo é uma questão de um aprende com o outro, mas também um fortalece o outro também na sua fé. Então, por isso que é tão importante o estudo da lição, pequenos grupos, a gente aqui na igreja compartilhando as nossas vivências, os nossos estudos, o que a gente aprende, justamente para nos fortalecer ainda mais na fé. Puxando um pouco desse gancho que você falou da faculdade, a gente tem várias experiências, né? Tenho certeza que vocês têm também, estudando a Bíblia em conjunto com os amigos e tal. E esses dias eu fiz uma prova na faculdade, que era a prova sobre livros históricos. E aí a professora Christ, falar o nome dela, a professora Christ, ela falou assim, vocês vão fazer a prova em grupos. E aí a gente reuniu ali grupos de 6 pessoas, e a gente tinha que ler 1 Samuel 24, 25 e 26, os 3 capítulos ali, e a gente tinha que descobrir o que aquele texto quer falar com a gente, como a gente pode enxergar Jesus através daquele texto. E a gente se reuniu um pouco antes da prova, e tipo, sabe como... Eu acho que foi uma das melhores experiências que eu vivi na minha vida. Tipo, você trocando ideias com seus amigos que você tinha, aí chegava outro e falava uma coisa, e aí a gente vai complementando as ideias, né? Tanto é que na hora da prova, parece que a gente estava naquele momento. Foi tipo assim, foi fluindo, assim, sabe? Esse é legal da gente estudar a Bíblia com os amigos, né? Porque vai fluindo. E uma coisa muito legal que a Anne falou é isso mesmo, da gente fazer na faculdade, né? Muitas vezes a gente tá ali nos nossos grupos de estudo e tudo mais. E como que a gente pode, então, para as pessoas que estão em casa, ter esse primeiro passo de talvez estudar com a Bíblia com uma pessoa, um amigo meu da faculdade, um amigo meu que eu conheci, como que eu posso ter esse primeiro passo para poder estudar a Bíblia com essa pessoa? Como que é em conjunto, né? Quando a gente troca experiências, né, espirituais.
Na minha visão, assim, né? Depende muito da sua faculdade, eu acho. Porque no seu caso é uma faculdade adventista, né? Que o pessoal já meio que tem a mesma mentalidade, mas às vezes você está num ambiente secular ali, que a maioria nem acredita em Deus, ou então acredita em ideologias contrárias à Bíblia e tal. E eu acho que a melhor forma é você tentar, no início, achar um ponto em comum com aquela pessoa, né? Você criar um laço de amizade, você falar de um esporte que vocês dois gostam, né? E aí você mostra que... Porque muitas vezes a pessoa ela tem um preconceito com o crente, né? Ela acha, crente é uma espécie assim que eu não quero me misturar. Então, mas aí você, com seu relacionamento, você demonstra que você não é esse, talvez, estereótipo, ou, né, essa tipo de pessoa que a pessoa tinha impressão de você. Então, eu acho que você tem que criar uma base bem legal ali de amizade com ela, e aí ela vai acabar vendo no seu comportamento, né, do seu agir, que você tem alguma coisa diferente ali. E talvez a pessoa vai até perguntar para você, por que será que você vive assim, né? É por causa da sua igreja? É por causa... né? Aí você teria a chance de falar. Ou mesmo que ela não pergunte, eu acho que aos poucos ela vai se abrindo e você pode dar talvez um livro, né, do Pastor Bulhon para ela, alguma coisa assim, um Impacto Esperança, né, e aos poucos ali jogar umas sementes, né. Eu acho que assim é uma forma bem legal e querendo ou não, você também está levando o evangelho, é a grande comissão, né, que Jesus deu pra gente. Eu concordo com o Bruno. Eu faço uma faculdade que não é adventista, então tenho essa dificuldade, ainda mais no meio médico ali, é bem complicado, é um mundo bem diferente, mas eu acredito que o Bruno falou é a melhor forma de você conseguir chegar até essas pessoas. Então, refletindo o caráter e o amor de Jesus ali, e tendo essa vivência, fazendo amizades, e quando for a hora certa, que eu acredito que o Espírito Santo ele tem esse poder, a gente aproveitar desse momento para falar de Jesus e começar algo novo, começar alguma coisa diferente. Às vezes até chamar para ir na igreja, né? Exatamente. São experiências espirituais que a gente compartilha, né? E aí, a gente caminhando mais pro final, Deus chama a gente para conhecê-lo, né? E aí, isso nos leva a uma pergunta meio intrigante. Como se o propósito da Bíblia é conhecer a Deus, como que a gente pode conhecer a Deus de verdade? Como que eu posso ter um relacionamento com Ele de verdade? Qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto? Olha, eu acho que a gente pode usar alusões da nossa vida em relacionamentos horizontais, né? Quando você quer conhecer, né? Você está tentando conhecer alguém para um namoro, por exemplo. Você dedica tempo, você faz perguntas, você está ali tentando entender a história da pessoa, o que aconteceu antes de você chegar. Procura passar tempo com aquela pessoa. Exatamente. Né? Você tenta investir tempo de qualidade, você tenta conhecer os amigos dela, ou seja, pessoas que têm a ver com ela. Então, acho que com Deus também a gente pode usar essa ponte desse mesmo raciocínio, porque, né, ali com Deus a gente também vai tentar dedicar o nosso tempo com Ele. A gente também vai tentar saber da história dele, o que aconteceu no passado, quais foram os feitos dele. A gente vai tentar também se relacionar com quem tem a ver com ele, né? Que é o povo dele. Uhum. Então, eu acho que isso daí, quanto mais a gente busca contato verdadeiro e de qualidade, eu acho que a gente está no caminho certo, né? E, claro, tem toda a questão de ler a Bíblia e orar, que a gente já falou antes um pouco, né? Sim. Quando a gente busca conversar com Deus através da oração, quando a gente busca a palavra dele, né, a Bíblia que ele nos deixou, a gente vê exemplos de pessoas que fracassaram, que deram certo depois, que pecaram como a gente, né?
Então a gente consegue ver o caráter de Deus ali naquele momento, a gente consegue ver a confiança que aquelas pessoas depositaram em Deus e o que Deus fez na vida delas e que Ele pode fazer na nossa também. Então é um relacionamento mesmo, é construir esse relacionamento de amizade, de amor, é conversar, é pegar a Bíblia para ler, é confiar. E muitas vezes é difícil, porque eu acho que a nossa vida aqui, principalmente em São Paulo, é bem estressante e caótico, mas novamente voltamos àquela questão da prioridade. Onde está a sua prioridade? A sua prioridade é ter esse relacionamento com Deus? É ser salvo por Jesus, estar com Ele no céu? Então, se essa é a sua prioridade, a gente tem que estabelecer um relacionamento com Deus. Senão a gente fica muito alheio ali, muito nadando assim, sem propósito nenhum, sem direção nenhuma. E sabe de uma coisa também que eu penso? Às vezes a pessoa acaba não pensando por essa ótica, mas na eternidade vai ser um tempo para a gente conhecer Deus infinitamente. Mais ainda, né? Então a gente vai estar a vida toda, que não vai ter fim, a gente vai estar conhecendo a Ele. E se assim, se a gente não dedica tempo hoje para conhecer Ele, se a gente não tem interesse em conhecer Ele aqui, numa vida finita na Terra, será que a gente vai ser feliz na eternidade tendo esse tempo todo para conhecer Ele, né? Então, às vezes, meio que pensar por esse lado, né, dá um choque na gente na importância mesmo de se dedicar com todo o coração nisso, né? Porque são coisas que tomam nosso tempo, são coisas tão passageiras, coisas que a gente não vai levar para o céu, mas às vezes o que realmente importa e o que é eterno a gente deixa em segundo plano, né? Muitas vezes a gente pede para, nossa Deus, preciso ouvir tua voz, me ajuda em uma situação, mas a gente não está buscando Ele ativamente nos nossos dias, a gente não está convidando para fazer parte da nossa vida. Como esperar ouvir a voz de alguém se a gente nem busca? Sim. Então, ao estudar a Bíblia, da maneira como cada um decidir, né, porque cada um tem o seu jeito de estudar, a gente busca Jesus e a gente dá a oportunidade da gente ouvir a voz dele, né? Com certeza. Vocês falaram muito desse negócio de relacionamento, né? Ouvir a voz de Deus e tudo mais. E aí, pra gente já finalizando a nossa conversa, uma questão que as pessoas colocam mas o que isso vai mudar na minha vida, né? Ter um relacionamento com Deus, conhecer realmente a pessoa de Jesus Cristo, conseguir ler a Bíblia, entender e tal. O que muda quando a gente começa a entender a Jesus, não só como uma pessoa ou como uma informação, mas conhecê-lo de verdade, sabe? Profundamente, se entregar profundamente a Ele. O que isso vai mudar na nossa vida? Eu acho que você, ao conhecer Ele e se relacionar profundamente com Ele, você vai ver Ele como um pai mesmo, que era a intenção desde o início, né? Que é o que Jesus veio tentar resgatar, né? Eu e o Pai somos um, então para a gente realmente ver Ele como o nosso Pai. E é algo que Adão vivia, né? Ele, todo final de tarde, ele ia lá conversar com Deus e, né, falava como foi o dia, e era uma coisa leve, natural, né? Então, e eu acho também que o outro benefício é que você vai se tornando mais parecido com Jesus. E isso facilita tudo na sua vida, né? Porque, na verdade, a gente foi programado e criado para isso, para ser parecido com Ele. E aí, consequentemente, suas relações sociais vão melhorar, né? Você vai ser mais feliz, você vai se sentir mais completo na vida, né? Então, as coisas começam a se encaixar mais. Sim. E acredito também que quando a gente está passando por uma tribulação, por alguma coisa difícil na nossa vida, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, é mais fácil da gente confiar. É mais fácil da gente tentar ver uma luz no fim do túnel. Não vou dizer que a gente não vai chorar, não vai ficar bravo, não vai ficar irritado, porque eu acho que faz parte do ser humano ter esses sentimentos. Mas ter Deus ali ao nosso lado, nos acalmando, nos dizendo, calma, vai dar certo, ou calma, tem outro jeito disso dar certo, né? A gente consegue enxergar a vida com uma outra perspectiva, entendeu? E eu acredito que dessa forma a gente consegue ter
paz nesses momentos mais difíceis, a gente consegue ser feliz, a gente consegue ter tudo isso na nossa vida. Eu acho que conhecendo mais a natureza de Deus aumenta a sua fé também. E você passa a ver que, como Ele criou tudo, nada é impossível para Ele, né? Então você vive mais tranquilo, você vive mais confiante, você vive pensando que os seus problemas, na verdade, no fundo, não são seus, né? E que tem alguém administrando para você. E a vida fica bem mais leve com esse pensamento, né? Que é uma realidade também. Puxando um pouco do que a Anne falou, quando a gente está passando por tribulações, a própria Bíblia coloca isso pra gente. Situações de pessoas que estavam passando por momentos difíceis, de dificuldade, enfim. E a própria Bíblia nos mostra que Jesus, Deus, sempre está com a gente em todos os momentos. Bom, gente, muito obrigado pelo bate-papo. Nós chegamos ao fim do nosso estudo número 5. Nosso desejo e a nossa oração é que Jesus tenha falado ao seu coração e que aqui com as dicas, com os testemunhos que foram falados aqui, você possa cada dia mais melhorar no seu estudo com a Bíblia, melhorar no seu relacionamento com Deus e assim ter uma vida mais feliz, mais saudável, mais alegre com seus queridos, com sua família, com seus amigos. Vou pedir para o Bruno orar para a gente finalizar. Vamos lá. Oremos aí. Deus, a gente está feliz de ter tido esse momento juntos, esse momento aqui em Amigos, estudando e falando da sua palavra. E também a gente fica contente com a possibilidade disso ser uma bênção, né, em potencial para várias pessoas na internet, que seja um conteúdo usado para a sua obra, que, né, a gente possa sempre ser instrumento para levar as boas novas para todos que precisam ouvir. Continua conosco, abençoe as nossas rotinas, os nossos propósitos, que a gente tenha o perdão de todos os pecados, todos os erros e continue com a gente. A gente ora e agradece em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bruno. Obrigado, Anne. Fiquem com Deus e até semana que vem.